Boa noite a você, muito boa noite. Aqui em Fortaleza, pastor Paulo César Sampaio, você está em excelente companhia. Rádio Benedictus FM em Fortaleza, hoje, segunda-feira. Eu falei segunda-feira, dia 2 de janeiro, são 22h06. Obrigado pela sua sintonia, que alegria. Aquele nosso compromisso marcado de segunda a sexta-feira, sendo que as segundas, quartas e sextas-feiras, estamos aqui ao vivo e em cores para todo mundo de fala portuguesa pela sua Rádio Benedictus FM. Lembrando que estamos também ao vivo aqui no live, hello, vivo aqui no Facebook, e depois vamos postar o nosso vídeo aqui no canal PC Sampaio no YouTube. Obrigado pela sintonia, gente chegando já, que alegria. Lembrando que hoje temos a presença amiga, ilustre, fraterna, do nosso irmão presbítero Nilo Almeida, da Abecidade, aqui em Fortaleza. E conforme prometemos, vamos conversar, ficar à vontade com o irmão Nilo, sobre um tema que até hoje é polêmico, até hoje levanta realmente debates mais acalorados, que não vai ser o nosso caso aqui, porque somos irmãos em Cristo. Mas conciliar evolucionismo e criacionismo nunca foi fácil, porque sempre há perguntas e respostas e posicionamentos diferentes. Nilo, a palavra é tua, prazer é meu, fica à vontade. Estou aqui para ajudar você, beleza? Amém. Vamos nessa. Graça e paz a todos, a paz do Senhor. E por que não dizer Shalom Adonai, né? Sem dúvida. Paulo, eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço o convite, a Prazer nosso, né? imagina. Já tive a oportunidade de visitar algumas rádios, pregar também, mas rádio online é a primeira vez. Que legal, experiência diferente, né? É sim, é diferente. E eu trouxe esse assunto, Paulo, aproveitando a campanha de leitura da Bíblia, né, que o nosso pastor Euquias lançou. Eu fiquei muito feliz com o lançamento dessa campanha. Quando eu me congregava na igreja do Tirol em Natal, o pastor Reinaldo Renovado sempre lançava. Então eu me lembrei dos velhos tempos e fiquei muito feliz com essa campanha, né? E achei muito importante quando o pastor Euquias lançou a campanha aí no culto de doutrina, na terça-noite, ele falou sobre a autoridade da palavra de Deus. O tema me lembra aí, lendo, como é o tema? Lendo e vivendo a palavra. Exatamente, lendo e vivendo a palavra. Né? Isso. E eu me lembrei de alguns livros que eu tenho lido, né? Algumas coisas que a gente observa. A gente sabe que os Estados Unidos é um celeiro muito bom, de muita coisa boa. Obviamente, às vezes, vem algumas coisas de lá que não são boas, mas a gente tem que dar uma palmatória. A maioria dos livros que nós temos são de grandes autores, sem dúvida, americanos. Sem dúvida. Né? E, na verdade, a ideia partiu de toda aquela fé que a gente tem na palavra de Deus, né? Desde aquela historinha que se conta, muito antiga, né? Da pessoa que chegou para outra e perguntou: você acredita mesmo que a baleia engoliu Jonas? Né? E a pessoa responde: se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Né? Verdade, então, essa história ela não sai do meu coração, porque realmente a gente sabe que algumas coisas a gente aceita pela fé. Né? O que a gente pode provar, a gente prova, até porque isso fala de apologética. Né? E eu estava lendo a Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que eu queria repetir aqui para vocês. Né? Isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Uhum. E essa palavra, se nós formos tomar com ela, e nós precisamos fazer isso pela fé, nós não cremos em outra forma do começo do mundo. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, assim, não resta nenhuma dúvida de quem o criou, de como começou. E começou um movimento nos Estados Unidos, mais ou menos, já tem até um tempinho, né? Sobre a criação, que veio de um autor, na verdade ele é australiano, o nome dele é Ken Ham. Uhum. E o Ken Ham, ele desafiou a ciência com respeito às verdades bíblicas, porque, em virtude da ciência, às vezes, desvalorizar a narração das Sagradas Escrituras, né? E isso acaba, essa desvalorização acaba, às vezes, invadindo a nossa igreja, né? Isso, verdade. Então, há situações em que você não vai conseguir colocar a ciência dentro da Bíblia, né?
E às vezes as pessoas querem forçar essa barra, né? E uma dessas situações, que é a mais comum mesmo, que é a contagem de anos, né? Não só da Terra, Sim. como da criação, né? E a gente vê na televisão que às vezes são milhares de anos, às vezes algumas são bilhares de anos, né? E a gente não consegue encontrar na palavra de Deus nada que se concilie com isso, né? E, na verdade, o fato de comprovar a existência do planeta Terra e as coisas que foram criadas, como diz a Bíblia, as coisas que foram criadas, essa sequência, ela já vem sendo discutida há muito tempo, né? Verdade. Em 1544, eu vou repetir a data. É importante. 1544, né? Então, obviamente depois de Cristo. Século XVI. 1544, um homem que é muito pouco falado, mas que assim fez uma diferença enorme para a época, e nessa época dele, Einstein ainda não existia, nada disso. Então, esse homem ele fez uma diferença muito grande no meio cristão, por causa de algumas pesquisas que ele realizou. O nome dele é Arcebispo Usher. Eu até encorajo você que está nos ouvindo, depois a digitar aí na internet e pesquisar sobre esse homem, que é de extrema importância e vai fortalecer a sua fé também. Não sei se pelo fato dele ter o nome de arcebispo, eu não me lembro, eu não pesquisei, ele era de alguma denominação, mas ele teve uma contribuição muito forte para a fé da criação através da palavra de Deus, né? E o Usher, ele conseguiu fazer uma contagem de anos a partir de Nabucodonosor para trás, até a criação do mundo. Uma coisa assim impressionante. Na verdade, ele vai bem mais longe. Que bom que ele vai longe, porque ele indo longe, a gente fica pelo menos com um pouco, né? Ele marca até o dia da criação. Ele consegue marcar o dia da criação. Eu acho um absurdo você marcar o dia da volta de Jesus, porque a Bíblia diz que não é possível. Né? Mas você marcar o dia da criação, eu não acharia um absurdo. Né? Existe um mapa de todos esses cálculos que ele fez na internet, né? O Usher fez, e são cálculos baseados na narrativa bíblica. Ken Ham, quando veio com o estudo dele, ele disse: olha, se você ler a Bíblia cuidadosamente, de Gênesis a Apocalipse, fazendo anotações, você vai chegar à conclusão que a Terra tem em média 5.777 anos. Né? Na minha opinião, não existe nenhuma autoridade melhor do que os judeus com respeito à Antiga Essa contagem aí, me permita já a primeira intervenção, essa contagem aí, 5.777, é a contagem judaica. Judaica também. É a contagem judaica. Então nós vamos recorrer a eles também nesse momento. Correto. Para que a gente possa embasar bem o nosso pensamento, a nossa defesa da fé. Então a contagem judaica, eles celebram um ano novo que chama Rosh Hashanah, né? E logo 10 dias depois vem Yom Kippur. Eles estão celebrando 5.777 anos. Né? Então, assim, eu acho importante nós pararmos para refletir com um povo que sabe o que está fazendo. Né? Um povo que não é bobo, né? É um povo estudioso. Israel hoje ele se destaca em muitas ciências no mundo todo. Né? E eles estão comemorando o ano de 5.777. Qual é a razão disso? Porque o judeu ele acredita que realmente a sequência de fatos, desde a criação, começou em Adão até os dias de hoje. Né? Então, os judeus são um argumento muito forte para que nós também creiamos mais ainda na palavra de Deus, naquela palavra da criação, quando Deus disse haja, né? Quando Deus criou a terra. Então, assim, pela Bíblia, seria impossível dizer que a Terra tem milhões de anos ou bilhões de anos. E faz sentido. Faz muito sentido. Né? O que é que as pessoas fazem? Sem conhecimento e se baseando apenas no que a ciência diz, elas chegam aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e diz assim: não, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, eu não estou entendendo isso, o que é sem forma e vazia, então eu vou colocar os milhões de anos que a ciência está falando aqui dentro. Né? Vamos fazer o seguinte: está aqui, achei, aqui está milhões de anos, isso não faz o menor sentido. Se você conversar com um rabino, a autoridade do Antigo Testamento, eles vão dizer: isso é uma narrativa. Isso aí é uma narrativa de fatos. Né? Não quer dizer que
quando Deus criou, estava sem forma, mas não, ele criou com forma, ele criou, tinha forma, tinha coisas, né? Isso é uma narração. Então, assim, eu entendo que toda essa defesa da fé, partindo da nação judaica, partindo do próprio Ussher, e agora, nesse nosso século, agora do Ken Ham, eu acho que Deus ele tem um propósito nisso, é abrir os nossos olhos para a verdade das Sagradas Escrituras. Ela é superior. Eu não posso, porque acharam um fóssil ali, já vamos falar sobre isso. Né? Acharam um fóssil, quantos anos o fóssil tem? O fóssil tem bilhões de anos. Como é que pode a Bíblia, de acordo com a narrativa bíblica, se a gente for ler direitinho, só dá 5.777, como é que o cara está dizendo que tem milhões? Não, que a Bíblia deve estar errada, é o pensamento que muita gente tem. Né? E, na verdade, ela não está errada. Né? Quem está errado é a contagem de anos. E o Ken Ham, ele convidou uns amigos, cerca de 50 cientistas, para escreverem um livro sobre o que seria a real contagem de anos, que a ciência está, muitas vezes, ocultando. Né? O carbono 14, na verdade, se você for fazer leitura de fósseis a partir do carbono 14... Isso, famoso carbono 14, datação de fósseis. Nenhuma das leituras do carbono 14 vai dar bilhões de anos. Na verdade, não vão dar nem milhares de anos. Aliás, nem milhões, vão dar milhares. Qualquer leitura que você fizer com carbono 14 só vai dar milhares de anos. Então já reduz bastante. Né? Então você olha ali para um fóssil e digo que ele tem 2 milhões de anos, eu coloco o carbono 14, ele vai ter 10 mil anos. Opa, o negócio aí já diminuiu bastante, né? O rapaz é velho ou não é? Tem milhões ou tem mil? Né? Então já coloca em dúvida o que a ciência muitas vezes oculta da grande massa. Né? Olha, mas não temos certeza. Na verdade, pode ser que seja milhares de anos. Né? Então, ao invés da pessoa chegar dizer assim, não, vamos colocar dentro da Bíblia bilhões, não, mas não coloca bilhões, não, vamos ver se essa contagem não está certa, né? Não é melhor? Porque, como diz o que a gente falou no começo, se a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e a gente fazendo uma contagem fiel do que a gente lê na narrativa, dá 5.777 anos, ou dá 6.000, ou alguma coisa assim, para que eu vou agora querer que a Bíblia tenha bilhões de anos só porque acharam fóssil e dataram ele assim, né? Vem depois um grande argumento que se levanta, que seria a contagem dos dias. Né? Isso, cada dia significaria milhares de anos. Isso, que é outro absurdo. Né? Isso. Porque se você considerar, meu irmão, você que está nos ouvindo, preste bem atenção, use a lógica comigo aí. Use a lógica. Se você considerar milhões de anos ou dias que não tem contagem, nada mais na Bíblia vai fazer sentido. 7 dias não faz sentido nenhum. Porque pode ser 7 milhões. 7 voltas, caiu o muro de Jericó, não fará nenhum sentido. Porque pode ter sido 7 milhões. Né? Uma ignorância maior ainda quando as pessoas dizem assim, não, mas está escrito na Bíblia que para o Senhor 1000 anos é como um dia. Aí você acha que Deus disse isso para você pegar os 7 dias da criação e achar que é 1 milhão de anos. Não faz o menor sentido. Né? Quando a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, está querendo dizer que o nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Para ele tanto faz, ele não esquece, né? Para ele não tem esse negócio de futuro, nada disso. Não está querendo dizer que você vai usar isso para parâmetros de contar dias da Bíblia. Como é que você vai contar 7 dias? O judeu não aceita isso. Ele simplesmente não aceita. Eu vou só pôr um pouco de pimenta nisso aí. Claro. Essa questão da cronologia, ela sempre foi uma questão bastante divergente entre a ciência e as religiões, porque a rigor funciona assim, você pode me ajudar e me corrigir se estiver errado. Na contagem judaica, estamos no ano 5.777. Na contagem cristã, estamos no ano 2016, excetuando-se 4 anos ou 5 anos para mais. Né, com aquele erro bem tradicional que houve na contagem lá do ano Domini, né, do ano. Na contagem do islamismo, que é outra religião também monoteísta, estamos com a outra contagem de tempo. Claro. Então, me parece que é assim, cada religião ela adota a sua contagem de tempo, certo, e as 3 divergem da ciência.
Isso. Porque a ciência quer sempre ter a primazia do conhecimento, a exatidão dos fatos, contesta tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo, ou qualquer outro tipo de religião. Tá. E aí é um problema, porque existem até mesmo alguns cristãos que creem, né, na evolução e querem encaixar o evolucionismo dentro da criação. É o chamado evolucionista teísta. Então é complicado, né, o meu amigo Lima? É verdade. Na verdade, o calendário que a gente obedece, ele não é tão contestado pela ciência e história, porque ele é o calendário gregoriano. Ele é aceito a partir de Gregório, né? Ele não é tão contestado. O caso do islamismo, nós sabemos que o islamismo está baseado em Ismael, né? Ele está baseado justamente em Ismael. E a contagem de tempo deles é a partir da fuga de Maomé de Medina, no ano 622 da nossa era. Então é bem recente. É verdade. Mas continue na questão aí dos... Não, mas interessante o que você colocou. E assim, eu acredito que há coisas que a gente pode ter vários pontos de vista e até respeitar, mas há situações que não é possível, né? Especialmente para um cristão. Especialmente para um cristão como nós, que crê nas Sagradas Escrituras. Exato. Então, assim, se o judeu está contando os anos de acordo com a Bíblia, meu Deus, eu creio na Bíblia. Né? Eu aceitei a Jesus porque eu ouvi a Bíblia. Sim. Você creu na Bíblia, você prega a Bíblia. Sim. Então, se o judeu crê numa contagem de acordo com a Bíblia, eu concordo com ele, entendeu? Uhum. E, assim, a contagem dos anos é outra situação que muita gente discute, mas, amados, nós seguimos a um Deus tão inteligente, né? Deus vive, eu gosto tanto dessa expressão Deus vive, porque quando a gente usa a expressão Deus vive, quer dizer um Deus que fala, mas que ouve, né? Quando eu ouço essa expressão Deus vive, quer dizer um Deus que põe a mão, que tira a mão, né? Quer dizer um Deus que se inclina, é um Deus vivo, o nosso Deus é um Deus vivo. Você acha mesmo, irmão, que um Deus vivo ia criar as coisas em milhões de anos, para depois estar trabalhando conosco em dias de 24 horas? Era complicado, né? É meio complicado. Você acha que um Deus inteligente como é o nosso, então eu vou lá para Gênesis, aí eu encontro um plano eterno de Deus para o homem. Deus cria o homem, coloca no Éden, aí você me diz assim, Murilo, pela contagem da Bíblia aqui no Éden, já tinha fósseis, porque os fósseis têm milhões de anos e a Bíblia só conta milhares. Então, no Éden já tinha fósseis. Aí eu vou lhe perguntar assim, e que Éden é esse que já tinha bicho morto? Porque fóssil é resultado de coisa morta, né? Então, assim, se a morte, a Bíblia diz que a morte veio pelo homem, e assim como por um homem, até no Novo Testamento diz isso, assim como por um homem veio a morte, por um homem também veio a vida eterna, que é Jesus Cristo. Então, veja bem, um Deus que tem essa inteligência de dizer que a morte veio pelo homem, como é que eu já tinha um dinossauro morto debaixo dos pés dele? Não importa se era a quilômetros de distância, não importa, eu estou falando do Éden, né? Um lugar que não poderia haver morte, não havia nem derramamento de sangue. Então, assim, eu vejo uma situação em que praticamente o homem vivia eternamente. Nós não temos muita certeza, mas tinha o fruto da vida e tal. O que acontece? O homem peca, ele sai do Éden, e eu leio na Bíblia que ele vive em média 900 anos. Né? Ao menos no princípio tinha essa longevidade. Pronto. Né? Depois veio o decair. Exatamente. Então, assim, se houvesse uma contagem desordenada de números, amados irmãos, não haveria decaimento de idade. Para que esse decaimento? Para que, se eu estou contando milhares de anos, se um dia não é 24 horas, então não faz nenhum sentido eu chegar para você e dizer, rapaz, Metusalém viveu muito, né? Sabia que Metusalém foi o homem. Eu chego para uma criança na escola dominical, olho para ela lá, ela com a cara inocente, olhando para mim, para aprender. Eu olho para a criança e digo, olha, minha filha, eu não posso lhe dizer que Metusalém foi o homem que mais viveu, porque eu não sei quantos anos foram, eu não sei se os dias de 24 horas. Meu irmão, imagina a confusão que vai se criar. Né? Então, assim, eu creio piamente que foram dias de 24 horas. Piamente. Até porque o judeu, conversa com o judeu, mamãe. Se você tiver dúvida do Antigo Testamento, conversa com o judeu. O judeu, ele olha assim e diz, eu não entendo como é que você não está entendendo que isso aqui é dia de 24 horas.
A palavra Yom, na Bíblia, em hebraico, é dia de 24 horas em todo o Antigo Testamento. Todo ele. Moisés passou 40 anos no deserto. Ah, não, então peraí. Se a contagem não for dias de 24 horas, não foi 40 anos. Pode ter sido 10 anos, pode ter sido 5, pode ter sido 100 anos. Daqui a pouco eu não sei qual foi a idade que Moisés morreu e a confusão está feita. Né? Então, assim. Isso sempre foi assim. Então, Paulo, veja bem, apesar de as pessoas dizerem, não, mas eu acho que Deus poderia ter usado a ciência e tal, veja, meu irmão, a responsabilidade que nós, que ensinamos a palavra de Deus, temos de passar para as pessoas a verdade da fé. Olha, irmão, eu tenho fé, era assim e é assim que a Bíblia diz. Porque se for para eu crer de outra forma, vai ser muito pior, muito mais difícil eu tentar explicar do que a situação que a gente tem hoje. Aí eu encontro em Gênesis Abraão com 100 anos, homem velho. Faz sentido demais. Nós já estamos bem longe do Éden. A turminha já foi expulsa do Éden. Começou morte na terra. E tem mais, irmãos. Longevidade é uma coisa que tanta gente procura, né? No mundo de hoje. De vez em quando aparecem algumas teorias, mas existe um versículo na Bíblia aqui, bem interessante, né? Eu estava na minha leitura devocional e eu anotei. São aqueles versículos que estão lá nas entrelinhas, que às vezes a gente não consegue percebê-los tão facilmente, né? Isso. Enquanto você procura só um pouquinho, eu quero saudar aqui os meus irmãos que estão conosco pela Rádio Benedictus, também site aqui no live no Facebook. Irmão Robson Souza, da paz do Senhor, prazer muito grande. Irmã Fátima, meu amigo cooperador, gente boa de Deus, Joel. Ramiro Tábora, que alegria. Estou ligadão também aqui na Benedictus. Muita gente boa chegando. Obrigado a vocês. Vamos lá, então. Obrigado, Paulo. Foi legal, hein? Eu tinha que achar aqui. Isso. Capítulo 6, eu gosto de anotar as minhas leituras bíblicas na própria Bíblia. Né? Eu gosto de anotar. Nunca esqueço mais. E você às vezes está na igreja e está precisando de um recurso. Na hora. Gênesis capítulo 6. Nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus vivo é quem limita a idade do homem. Né? E está escrito aqui, deixa eu ver, capítulo 6. Isso. Deixa eu ver o versículo. Aqui está. Capítulo 6 e versículo 3. Né? Isso, você está lendo esse capítulo, depois de você ler que Matusalém viveu há tantos anos, que Enoque foi arrebatado, né? Que Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas, e depois que Matusalém gerou filhos e filhas, ele viveu nada mais, nada menos do que 969 anos. Né? Isso. Aí no capítulo 6, no versículo 3, Deus diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, quem dá o limite das idades é o próprio Deus. Ele chega e diz assim, eu estou com um problema aqui, né? Vamos usar essa linguagem, porque eu entendo que um Deus que se comunica com os humanos usa uma linguagem humana. As pessoas às vezes se escandalizam quando lê certas passagens da Bíblia, né? Tem uma linguagem chamada de antropomorfismo, que eu não vejo nenhum sentido nisso. Eu vejo Deus falando conosco. Eu vejo Jesus ficando ao lado de dois camaradas e brincando com eles, porque Jesus naquele momento ele brinca com eles, ele olha assim e diz: vocês estão falando de quê? Você é estrangeiro, né, amigo, aqui? Jesus fica calado, não fala que é ou que não é. Vocês estão falando de quê? Qual é o assunto? Está brincando com eles. É um Deus vivo. Esse é um Deus vivo. Deus se comunica. Né? Deus que chega para Samuel ainda jovem, ele chega e chama Samuel. Samuel vai ao sacerdote Eli. O Senhor me chamou? Não, eu não. Volta a dormir. O Senhor chama novamente. E ele não diz assim, Samuel, não é o Eli, não. Ele não diz isso. Ele chama o menino mais 3 vezes. Veja que Deus maravilhoso. Deus vivo. Né? Deus vivo. E aí, o que acontece? Ele chega e diz assim, bom, o homem, e você imagine, Paulo César,
quantas pessoas morrem. Tiveram duas perdas recentes, que para mim foram perdas, assim, sabe, preciosas demais para, eu não sei se devo dizer para a humanidade, mas talvez eu devesse dizer para a humanidade. Duas perdas assim para mim que foram terríveis. Foi Ariano Suassuna, Sim, sem que eu dúvida. considerava Também um grande homem, grande brasileiro, grande grande brasileiro, né? grande poeta, grande E, escritor, isso, uma figura extraordinária. E o Brasil hoje, ele sente falta de Ayrton Senna, né? Sim. Ayrton Senna foi um homem bom, mas ele era um corredor, mas Ariano Suassuna era um escritor, né? Sem dúvida. Eu sinto falta do Ariano Suassuna. E Steve Jobs também, para mim, foi uma perda muito grande para a humanidade, né? Você imagine o que o Steve Jobs poderia fazer se ele conseguisse viver 900 anos. Imagine que contribuição esse homem ainda poderia dar. Porque com a pouca vida que ele viveu, ele revolucionou muita coisa, né? Poderíamos falar ainda de Bill Gates, que também daqui a 30 anos não deve existir mais. Mas imagine se um homem desse vive 900 anos, né? E tantos outros aí que vocês em casa estiverem imaginando, fulano morreu se ele tivesse vivido mais, né? E aí Deus chega e diz assim, rapaz, tem um probleminha, essa turma peca demais, essa turma comete muito erro. E se eu der mais vida para eles, o negócio vai se complicando, parece que piora as coisas. Então eu vou fazer o seguinte, agora vocês não vão viver mais 900 e pouco, não. Vocês vão viver 120. Mas isso é apenas uma referência, né? Porque na realidade, até mesmo hoje em dia, tem pessoas que ultrapassam 120 anos. Bom, isso aí foi eu conheço assim, uma chinesa que uma referência padrão. Não, mas tem aqui no Brasil agora. Mais de 120. Mais de 120. Tem uma, eu vi semana passada no site aqui, não sei se foi o UOL, mas eu posso encontrar depois, com 131. Mas é raro. É raríssimo, é raríssimo. O padrão, mais ou menos, é quando muito 80, 90, 120 é uma coisa. Acontece essa turma que chega aí, mas é muito raro, né? É muito raro. Por exemplo, você acha que você vai chegar em 120? O meu alvo é 150. Alguém aí... O meu alvo é 150. Alguém acha que vai chegar em 120? Dá para dar um sinal pra gente? Modestamente. Se você acha que vai chegar em 120, Deus seria interessante. Então, Deus limita. Agora eu me pergunto, se eu não soubesse quantos anos Deus está falando, de quantos dias, de quantas horas, não faria o menor sentido Deus dizer que o homem só viveria 120 anos. Eu não poderia entender. Né? Ele está falando de 120 anos ou 120 milhões de anos, ou 120 horas. Nós compreendemos que seja, de fato, 120 anos de 365 dias. Então pronto. Então, de 365 dias, Paulo, você vai para 24 horas. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Verdade. Então, continuando. E aí vem aquelas dúvidas, né? Aquelas velhas dúvidas. Mas e aí? De onde saíram e para onde foram os dinossauros? E os fósseis que a gente acha, os fósseis que vocês acham, eles são reais, né? Mas eles não têm essa idade toda. Eles têm muito menos do que as pessoas costumam aí datar, porque os modos de nós fazermos essas leituras hoje, eles são muito falhos, né? O carbono 14, eu não sei se vocês sabem, mas ele sofre influência muito forte dos raios solares, né? Principalmente nos dias de hoje, onde a camada de ozônio tem sofrido sérias rupturas, né? Sim. E isso tem feito com que os raios do Sol, os raios maléficos, atinjam a camada da Terra e eles prejudicam a leitura do carbono 14, né? Outro fator muito importante que nós devemos salientar com respeito à leitura do carbono 14 são as guerras nucleares. As guerras nucleares, elas interferem muito na leitura do carbono 14. Nós já tivemos guerras nucleares no mundo, né? Então, assim, se você tiver de escolher entre a Bíblia e a ciência, eu aconselho você a escolher a Bíblia, né? Não vai ser fácil alguém chegar para você e dizer que um machado não flutua. E ele tem razão, joga o machado na água. Vai afundar. Sim. Mas no dia que Deus quiser, ele sobe na sua frente, você vai ver ele subir. Sim, sim. Né? Grande profeta. Exatamente. Continuando com respeito ao Ken Ham, ele creu tanto na ideia que ele estava defendendo, mas ele creu tanto na ideia que ele estava defendendo,
Ele saiu fazendo estudos bíblicos nas igrejas americanas e, finalmente, ele resolveu fundar o Museu da Criação. E eu aconselho vocês também, a um dia, vocês que gostam de viajar e têm condição para isso, visitem o Museu da Criação, é bem interessante. Você, logo na entrada, você já se depara com a Arca de Noé no seu tamanho. Me parece que houve agora uma reportagem recente, não foi, sobre isso, né? Eu tive no Museu de História Natural de Nova York, já está com mais de um ano, né? E existe uma injeção muito forte da evolução no Museu de História Natural. Né? Então ele coloca lá os esqueletos evoluindo, né? Desde o Homo sapiens até o homem que a gente conhece hoje. E assim, se incute nas pessoas uma ideia muito forte do evolucionismo. Né? O Ken Ham criou o Museu da Criação justamente para tentar tirar um pouco dessa visão, né? Para ver se ele conseguia levar assim, mais fé para as pessoas de que o nosso Deus realmente havia e criou a humanidade. Então, o Ken Ham tem também um site que eu aconselho você visitar. Eu não sei se o Paulo teria uma maneira de depois digitar para vocês. Sim, com certeza. É muito fácil. A gente posta aqui no nosso no site da rádio e também no Facebook. Esse site, na verdade, vai servir para você que ensina a Bíblia, que ensina na escola dominical. Eu acredito que já tem em português. Na época que eu lia não tinha, em 2010 não tinha, mas hoje eu acho que já tem. Answer in Genesis. Tá no Respostas em Gênesis. Respostas em Gênesis. Isso. Né? Answer in Genesis. E ali tem uma série de matérias muito boas de você ler, sabe? E ele explica muita coisa, explica também sobre os dinossauros, né? Isso, eu vou provocar o seguinte, na realidade, o jovem, né, o aprendiz, o aluno, ele começa a ter problemas, se ele é cristão, praticante, especialmente cristão evangélico. Ele começa a ter problemas na escola, já nas aulas de biologia, porque na escola, desde sempre, é ensinado o evolucionismo, não é? E somente naquelas escolas que havia aulas de religião, geralmente, eu acho que mudou recentemente, mas até os anos 70, 80, as aulas de religião eram ministradas por freiras, por padres, e não pastores. Então havia essa duplicidade de sentimento de aulas. Uma ênfase muito grande no evolucionismo, e somente na aula de religião é que a Bíblia era mencionada e apresentada como uma teoria. Isso. Teoria, nada mais do que teoria. Exatamente. Então sempre houve esse problema, essa dificuldade de compreensão. O que me parece que ultimamente está se conseguindo é que também nas aulas de religião e até mesmo nas aulas de biologia, as duas, vamos chamar de teorias ainda, as duas possibilidades sejam apresentadas às pessoas. O evolucionismo, para nós não faz o menor sentido, mas é uma teoria, abre aspas, científica, pois não é? E há o evolucionismo. E a pessoa decida em qual ela vai querer, na verdade, crer. Não é? Eu penso que é mais ou menos por aí. Ninguém vai nunca obrigar ninguém a crer no evolucionismo. Concorda comigo? Concordo. Cada um tem... Principalmente, Paulo, quando for descampar para uma situação mais estressante, né? Então, assim, se você chega e diz uma verdade, a outra pessoa diz, não, é assim, você tenta dar uma tréplica, e a pessoa insiste de maneira que ela começa a se estressar, aí a gente começa a ver os ensinamentos de Jesus. Olha, é mais importante que você ame o seu irmão. Isso. Né? É mais importante que você tenha cuidado, porque de maneira nenhuma, não, daqui a pouco ele vai virar terrorista. Né? Não, você não acredita, então vou explodir aqui a sua igreja, que é para todo mundo morrer mesmo. É horrível. Eu acho que... Né, nós temos aqui o nosso querido amigo Ramiro dizendo o seguinte, vou ser arrebatado. Ok, Ramiro, estamos nessa também. Amém. Tamo junto, Ramiro, vou ser arrebatado. Eu quero também ser arrebatado. Sabe uma outra coisa que também a gente percebe é o seguinte, geralmente esses evolucionistas radicais, eles querem sempre desqualificar, o termo é esse, desqualificar a gente, o cristão professo, não é, e praticante,
dizendo assim, olha, isso aí realmente não faz sentido, essa história, isso foi escrito por homens, os homens são falhos. Geralmente o argumento inicial é assim, não, mas a Bíblia é falha, ela foi escrita por homens. Né? Ora, a pergunta eu faço de volta para eles. Quem escreveu a ciência? Pelo amor de Deus. Quem escreveu a ciência? Por acaso foram anjos? É verdade. Não foram homens também? Isso. Também sujeitos a falhas? Então a coisa é... eu penso que, às vezes, é preciso muito mais fé para crer. Vejam bem a minha colocação. Tá. Às vezes é preciso muito mais fé para crer que o homem veio do macaco do que fé para crer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Pelo amor de Deus, sou muito feio, mas pelo amor de Deus. Vir do macaco é complicado. Né? Eu também não deixei de trazer essa noite, Paulo, algo muito interessante que aconteceu. A gente está falando de apologética, né? Isso. Em defesa da fé. E às vezes algumas pessoas elas dizem que a Bíblia é parcialmente a palavra de Deus, quando na verdade a gente sabe que ela é totalmente, na sua totalidade, a palavra de Deus, que todos os seus livros são sagrados. Né? A gente tem até o livro de Jonas aí. O livro de Jonas sofre um pouco porque as pessoas acham que o livro de Jonas é um livro infantil, né? Exato. Você só imagina a baleia, que é a linguagem que mais se usa para o grande peixe e tal, quando na verdade a gente sabe que é um acontecimento real. O próprio Cristo se referiu a ele. Né? Vocês me pedem sinais, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. De 3 noites no ventre do grande peixe. Isso, então confirma totalmente. Não é uma coisa, historinha de carochinha para criança, não. Exatamente. E o que mais me impressionou, eu até gosto de usar essa história aqui, normalmente antes de uma mensagem, dependendo do assunto, obviamente, né? O que mais me impressionou em termos de apologética, eu acho que todo cristão, sabe, deveria ter esse discurso em casa, guardadinho ali para futuros ensinos. Em 3 de março de 2015, ou seja, está muito recente, né? Em 3 de março de 2015, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, né? Isso. Também chamado de Bibi, ele é chamado de Bibi na internet, né? O Bibi, ele teve uma atitude assim, sabe, irmãos, que deixa uma lição muito forte para os cristãos em geral. Apesar de que eu não tenho muita certeza se ele crê em Cristo, né? Ele é judeu e tal. Cristo como Salvador, no caso. Mas ele deu uma lição de humildade e fé que me deixaram admirados, né? O discurso dele está disponível na pasta do The Washington Post. Quem quiser depois dar uma olhada, eu aconselho, na verdade eu trouxe tanta coisa aqui para o povo olhar, eu estou só falando isso, mas eu acho, irmãos, que conhecimento é isso, espalhar conhecimento é justamente isso, né? Não tem nada aqui meu, né? É nosso, né? Então, depois dê uma olhada no The Washington Post, coloque lá Benjamin Netanyahu Speech, né? Ou se você colocar em português, eu acho que você ainda vai conseguir encontrar. E eu anotei uma parte do discurso, obviamente o discurso eu acho que é mais de 1 hora, mas eu peguei aqui alguns minutinhos que são preciosos para a vida cristã, né? Então ele chega aplaudido, ele diz assim: meus amigos, eu venho humildemente pela 3ª vez discursar diante do mais importante corpo legislativo do mundo, o Congresso americano. E aí as pessoas aplaudem, né? Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Sei que meu discurso tem sido alvo de controvérsias e lamento profundamente que alguns veem isso como uma situação política, mas essa nunca foi a minha intenção. Quero agradecer a vocês, democratas e republicanos, por seu apoio a Israel, ano após ano, década após década. Não interessa ou não importa o que aconteça, vocês sempre estão do nosso lado, né? Isso. A aliança entre Israel e Estados Unidos tem sempre sido marcante e está acima de qualquer política. Apreciamos tudo que os presidentes americanos fizeram por Israel, até o presidente Obama nos dias de hoje. E finalmente ele diz: meus amigos, eu venho aqui hoje porque, como primeiro-ministro de Israel,
eu sinto profunda obrigação de falar sobre um assunto que poderá comprometer a sobrevivência do meu país e o futuro do meu povo. Olha que humildade desse homem, né? Meus amigos, eu venho aqui hoje porque, como primeiro-ministro de Israel, eu sinto profunda obrigação de falar sobre um assunto que poderá comprometer a sobrevivência do meu país e o futuro do meu povo. O assunto é a solicitação do Irã por armas nucleares. E a apologética aqui, para você que gosta de ler a Bíblia, ensinar, vem nesse texto. Olha só. Nós somos um povo antigo. Nestes 4.000 anos de história, muitos têm tentado repetidamente destruir o povo judeu. Sem dúvida. Sem dúvida. Amanhã à noite, no feriado de Purim, nós vamos ler o livro de Esther. Glória a Jesus. Isso. Olha que coisa linda. Libertação, né? Eles vão ler o livro de Esther como se fosse a primeira vez. Né? Quantos mil anos depois? Né? Amanhã à noite, no feriado de Purim, isso ele está discursando no Congresso americano e está disponível esse discurso no jornal The Washington Post. Né? Amanhã à noite, no feriado de Purim, nós vamos ler o livro de Esther. Vamos ler sobre um poderoso persa chamado Amã, que planejou destruir o povo judeu 2.500 anos atrás. Mas uma mulher judia corajosa, Rainha Esther, expôs o plano e deu ao povo judeu o direito de se defender contra seus inimigos. O plano falhou e nosso povo foi salvo. Olha, seja dado o nome de Jesus. Né? Então eu gostaria de encerrar a minha participação enfatizando o discurso de um líder de Estado, como Benjamin Netanyahu, né? Que chega na frente do Congresso americano, e por que não dizer diante do mundo, e diz assim: amanhã nós vamos ler o livro de Esther. E esse livro ele tem uma importância para a gente, porque ele fala do livramento. Fantástico, né? E, meus amados, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós não temos dúvida disso, ela está acima de qualquer crença, você sabe de qualquer coisa? ciência, de qualquer Concordo 100%. Só para somar um pouco mais da coisa, veja bem, geralmente a impressão que se tem ali fora, no mundo secular chamado, secular por nós chamado de secular, certo. é que, na realidade, não há cientistas cristãos, que não haveria cientistas que professam o cristianismo. Ora, eu quero aproveitar aqui e lançar para vocês um site super interessante chamado respostasalateísmo.com. respostasalateísmo.com. Este site, todo já em português, ele traz uma série de cientistas, dezenas deles, que são cristãos praticantes. São homens de Deus que leem a Bíblia Sagrada e tentam, na verdade, segui-la do modo mais, digamos, restrito possível. Então são dezenas e dezenas de cientistas, não é? Geralmente a impressão que você tem é o seguinte: o cara que é ligado às ciências, o cara que é ligado à matemática, à física, nas suas variantes, a astrofísica, a física quântica, essa coisa toda, seriam pessoas que não são, na verdade, afeitas à fé, não nada a ver com fé. Ora, pelo amor de Deus, se você for neste site e em tantos outros que existem, você perceberá que há dezenas, centenas de cristãos, professos, cientistas, gente de PhD, está entendendo? Gente pós-PhD, não é? Portanto, veja bem, a ciência, ela não se conflita, na verdade, com a Bíblia Sagrada. Se a ciência é ciência de fato, ela vai simplesmente confirmar aquilo que a Bíblia Sagrada já diz. Esta é a grande realidade. Esta é a grande realidade. Nós temos na internet aí um irmão chamado Adalto Lourenço, não sei se você já ouviu, já ouviu na internet, que é um homem de Deus também, e traz grandes ensinamentos sobre justamente essa questão, evolucionismo e criacionismo. Perfeito? Então estamos chegando ao final, meu amigo, meu irmão Guilherme Almeida. Eu quero desde já agradecer a você pela sua participação e dizer que os nossos microfones, aí é grande rádio, né? Os nossos microfones estão sempre abertos para você, viu? Você voltará aqui sempre que você desejar. Desde já,
já está convidado de novo. Amém. Podemos fazer outros talk shows aí sobre outros temas também interessantes. Sim, sim. E lembrando a você que está aqui conosco pelo Facebook, que logo em seguida vamos postar este vídeo em HD. Vocês nos estão vendo aí bem pequenininho, né, assim, bem estreitinho, mas logo em seguida vamos postá-lo em HD em nosso canal no Facebook e também vai estar aqui no YouTube, no canal PC Sampaio. Ok, gente boa? Obrigado, Ramiro, obrigado, Joel, obrigado, Claudemir Souza, obrigado, irmã Fátima, obrigado a você. Em todo o Brasil de fala portuguesa, em todo o mundo, gente também dos Estados Unidos, na Flórida, pastor Newton Carpinteiro em Deerfield. Deerfield, na Flórida, grande abraço, tá certo? Pastores também em Portugal, gente boa de Deus. Tem tanta gente aí, Brasil afora, nos escutando todas as segundas, quartas e sextas-feiras aqui pela sua rádio Benedictus FM. Obrigado, gente. A paz do Senhor, que alegria. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Amém. Grande abraço, tamo junto. Tchau, tchau.